Agora a gente segue falando de saúde, mas o papo é com você que é mãe e não sabe a hora certa de desfraldar o bebê. E para falar mais sobre esse assunto, está aqui comigo hoje a pediatra Gabriela Didonê Dantas. Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Bom dia. Obrigada, bom dia. Então, o período de maior desafio dos pais é o período noturno, de desfraldar à noite principalmente? Sim, o desfraude em si já é um desafio, né? E o noturno mais ainda. Então, a nossa principal dica é que primeiro faça o desfraude noturno, diurno, quando ele estiver estabelecido, a gente passa para o noturno. E é um período que a gente não pode ter pressa, é um grande desafio, então a gente tem que ter paciência. Quanto mais tarde a gente tirar, por volta dos 3 anos, provavelmente a criança já vai estar mais amadurecida e essa etapa vai ser mais fácil. Então, isso que eu ia te perguntar quanto à idade, porque geralmente tem uma pressão até da família. Ah, o fulano, olha só, o meu sobrinho, né, com 1 ano e pouco, ele já estava sem fralda. Tem uma idade ideal, você falou de 3 anos, seria mais ou menos quando ele está preparado, é isso? Sim, algumas crianças, a partir de 1 ano e meio, elas começam já a ter controle dos esfíncteres, então elas já estariam preparadas. Mas a média das crianças vai ficar preparada mais para próximo dos 3 anos, dos 2 aos 3 anos. Então, isso varia de criança para criança. Cada criança amadurece do seu jeito, do seu tempo. Então, é importante que os pais percebam alguns sinais para saber se a criança já está amadurecida, se ela já tem esse controle, porque se ela estiver amadurecida, o processo vai ser muito mais fácil, mais rápido, sem traumas. E que sinais seriam esses que os pais podem perceber nas crianças? Quando a criança já avisa que ela quer fazer xixi ou ela avisa que ela acabou de fazer. Então, são alguns indícios. Ou quando ela pede para tirar a fralda. Então, são alguns indícios que a gente vai observando que a criança realmente ela já está querendo esse desfraude. E nesse período, geralmente, acaba escapando também. À noite, de repente, a criança acaba fazendo xixi na cama. E como lidar com isso? Tem que lidar com a maior tranquilidade, porque faz parte do processo também. Sim, para a gente evitar qualquer tipo de trauma, porque se tiver algum trauma, esse processo vai ser mais lento e vai ser mais difícil para todo mundo. Então, por isso que a gente indica, quando a criança estiver preparada, e quanto mais ela estiver preparada, melhor, que os pais peguem, por exemplo, um final de semana, que eles vão ficar em casa, com uma rotina, né, bem normal, e façam esse processo, né, com a criança. Não deixem que seja só a escola, né? Então, os pais têm que fazer em casa, porque é um momento mais íntimo da criança. E quando acontecer de escapar, tem que agir com a maior naturalidade para não frustrar a criança, explicar que isso acontece, que isso faz parte. E quando ela fizer certinho, a gente tem que elogiar. Tem que ser um processo bem lúdico, bem divertido, para tudo ser mais fácil. Mais tranquilo. Isso vale também em relação à chupeta? Para, né, largar... Tem pais que sofrem bastante, que as crianças ficam né, até 4 anos, muitas vezes. Como fazer? Vale o mesmo processo, assim? Sim, vale o mesmo processo, só que a chupeta, às vezes, por algumas questões ortodônticas, a gente às vezes tem que ser mais radical. Certo. Então, a gente tem que conversar com a criança também de uma forma lúdica, aproveitar, por exemplo, algum aniversário, alguma coisa, ou dá pro Papai Noel, dá pro Papai Noel, tal. Mas a partir do momento que a gente decide que a gente vai tirar todas as chupetas de casa, que a gente explicou, daí a gente tem que ser um pouco firme nos próximos dias, porque se a gente volta atrás, tá chorando muito, vou dar de novo, daí a gente não consegue retirar de uma vez. E às vezes precisa, tem casos em que a criança realmente precisa retirar, né? Então, não é o caso do desfraude. O desfraude a gente tem uma flexibilidadezinha. E a chupeta, às vezes, a gente tem que fazer uma coisa lúdica, mas a partir do momento que a gente decide, tem que ser firme. Tem que ser firme, né? Por mais que o coração às vezes doa, né? Sim. E tem idade ideal para a chupeta, para largar de vez, né? A partir dos 2 anos também, tanto a chupeta como a mamadeira, essa idade dos 2 anos é uma idade que depois já começa a causar prejuízos ortodônticos. Então, a gente considera, por isso que eu digo que o desfraude, ele tem que também deixar passar essas primeiras etapas, porque senão a gente vai... Tudo junto, vai né? ser tudo junto. É a mamadeira, é o bico, é o desfraude, é muita coisa. Então, tem que ser etapas. A criança vai ficar revoltada, né? E os pais também. É verdade, porque não é um processo fácil. E aí, contar com a ajuda da família também é super importante, hein, Gabriela? Sim. Os pais, né, então tem que ter toda já uma estrutura. Então, até quando for fazer o desfraude, ter toda aquela questão de adaptar a privada, de ter o piniquinho, deixar a criança participar desse processo, né? E sempre também, em todas as situações, ter a escola como uma aliada.
avisar a escola que está fazendo, para que a escola continue esse processo nos dias de semana também, né? Porque se não for fazer lá, às vezes aí vai confundir a cabeça da criança. Isso, então os pais começam, mas a continuidade nos próximos dias precisa ter uma parceria da escola. E se lá na escola também aconteceu essa questão do escape, mais uma vez, conversar, interagir com a criança, explicar que está tudo bem, isso, que não precisa se preocupar. Faz parte, que é normal, para ela não se sentir frustrada, que isso realmente acontece, né? Que daí a gente avisa com calma, da outra vez a gente avisa um pouco antes. Então tem que ter bastante paciência. Paciência é a palavra-chave, então. Sim. Muito obrigada, viu, por esclarecer nossas dúvidas, para preparar aí as mamães para esse período, mais um período também de dificuldades, mas que vai dar tudo certo, vai passar, né? Uma hora passa e vai tudo acabar bem, né? Sim, com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada Bom dia também. para você. Bom dia.